Bom dia, oitavo ano. Tudo bem? Tudo bem, turma? Como vão nas avaliações? Tudo certo? A professora está aqui para fazer hoje a correção, a revisão do nosso gabarito aí da avaliação que vocês realizaram, então, na quinta-feira, tá? Então, aqui a ordem que as questões aparecerão aqui para mim pode ser diferente da ordem que vocês tiveram aí, tá? Porque ela vai de forma alternada para cada aluno. Então, a minha questão número 1 aqui pode não ser a número 1 aí para você, ela pode ser ter um outro número aí na ordem das questões, tá? Mas as questões são todas iguais, só muda a colocação, a disposição delas na prova, ok? Então, nós temos, por exemplo, aqui a primeira questão. A primeira que diz o seguinte: ela nos mostra, né, um triângulo ABC e pede-nos para representar aí, indicar nas lacunas os valores dessas informações que estão faltando, né? Então, aqui, só deixar claro também para vocês que a correção, ela foi feita pelo positivo de forma parcial, né? Então, mesmo quando você não acertou todas as questões, ela vai ser pontuada parcialmente, tá? Então, a professora selecionou essa opção, né, para que ninguém seja prejudicado quando errar, por exemplo, um ou dois itens e acertar os demais. Então, ela vai corrigir de uma forma parcial, vai pontuar os acertos parciais, certo? Então, aqui, por exemplo, tínhamos essas informações, né, o triângulo, e ali na letra A dizia assim: no vértice C, a medida do ângulo externo ao ângulo de 60 graus é quanto, né? Quanto falta do ângulo aqui no vértice C, quanto falta para chegar a 180? Já 60 graus, né? O ângulo externo o que é aqui, ó. No caso de uma aqui, estaria aqui. Se aqui já tem 60, aqui então falta 120. Por isso que o valor apareceu ali, 120, né? Aqui no vértice C, ok? O ângulo cuja medida é 135 seria o valor que nós tínhamos que colocar ali, é o ângulo externo ao ângulo de medida x. Então, o ângulo de medida x, aqui, né, este aqui, o ângulo externo dele é aquele de 135 graus, que está identificado ali em azul, tá? A soma das medidas dos ângulos internos de um triângulo qualquer é 180 graus, sempre, né? Na figura, o ângulo de 40 graus é indicado pela letra Z, né? Aqui, ó, letra Z, temos o ângulo de 40 graus. Como que nós podemos saber isso? Porque aqui já está dizendo que tem 100, tá? Tem 100 graus aqui. Então, quer dizer que até aqui vai ser 180. Como ali é 100, este aqui seria de 80. Opa, né? 80 graus, então 60 com 80, o que falta para completar o ângulo, que é 180 graus, né? É este ângulo aqui, que é o ângulo Z, certo? Então, por isso que ele calculou aqui que esse ângulo de 40 graus é a letra Z, né, que está representando ele, tá? Na seguinte, diz assim: as medidas dos ângulos internos do triângulo ABC em ordem crescente são, né? Quais são as medidas dos ângulos internos desse triângulo ABC, do triângulo grandão aqui, ó, tá? Contando todo ele, né? A segunda que nós temos aqui, o segundo ângulo é 60, já está visível aqui para nós. Ele é o ângulo intermediário aí, ó, só vou puxar aqui para vocês visualizarem, né? Então, os ângulos internos em ordem crescente são 45, 60 e 75 graus. Como a gente sabe isso? Por exemplo, aqui em cima, sabe-se que este ângulo tem 45, porque para chegar a 180,
né? Ó, tem 135 já na parte de fora. Quanto que vai valer o X ali, né? Quanto que vai valer essa parte de dentro? 45, tá? E aí, o outro, aqui embaixo, né? É a quanto falta para chegar a 180. Então, você já teria lá em cima 45, aqui mais 60, e aqui, somando aqui Y e Z, quanto faltaria? Faltaria ainda 75 graus, tá? Então, se caso tenha errado em alguma dessas medidas, como falei, a pontuação ela vai ser parcial, então vai considerar uma parte da resposta de vocês, tá? Na número 2 aqui para mim, né? Lembrando que para vocês pode ser outra posição, tá? Sabendo que os triângulos ABC, PQR e TUV são equiláteros, marque V para as afirmações verdadeiras e F para as falsas, né? Então, temos 3 triângulos aqui com informações, né, sobre algumas colocações deles aqui, os segmentos que formam eles, né, alguns ângulos identificados aqui dentro, tá? E marcar, então, as afirmativas verdadeiras e as falsas. Quanto às medidas dos ângulos, os triângulos ABC, PQR e TUV são classificados como obtusângulos. Não, eles não são obtusângulos, porque eles vão ter ângulos maiores ainda aqui que 90 graus. Eles não são ângulos menores, perdão, que 90 graus. Para ser obtuso, ele tem que ter ângulo maior, ângulos maiores, né, que 90 graus, certo? Então, aqui nós não temos ângulos maiores que 90 graus ali, então eles não são classificados como obtusângulos, tá? As medidas dos ângulos alfa, beta e gama são, respectivamente, né? Ó, os ângulos alfa, aqui fora, beta, aqui dentro, e gama, aqui, tá? Então, alfa, aqui em cima, 60 graus. Como sabemos que é 60 graus? Porque os triângulos equiláteros têm os 3 ângulos de 60 graus, tá? Então, nós teríamos só que fazer a diferença ali de um para o outro e concluir isso, que ali fora sobrariam ainda 60 graus também, né? O ângulo beta, aqui dentro, também 60 graus, tá? Porque é a medida do ângulo do triângulo equilátero, né? E aqui embaixo, 120, por quê? Porque aqui não está medindo exatamente um vértice do triângulo, né? Ele formou aqui um quadrilátero, tá? Nesta parte aqui de baixo formou um quadrilátero, onde nós teríamos aqui os dois ângulos aqui de baixo com 60 graus cada um, né? 60 e 60. E daí, para fechar a medida de um quadrilátero, que é 360, faltaria então os dois ângulos de cima serem de 120 graus. Ou também posso usar o raciocínio de que aqui, né, esta medida aqui tem que ser 60, então para chegar até o final desta volta aqui, 180, então daria 120, certo? Então este ângulo aqui mede 120, tá? Então a afirmativa verdadeira é ali, né? A outra, o triângulo TQC é acutângulo, né? O triângulo TQC, tá? Então vejam bem, o triângulo formado por essas letras, né? Aqui, ó, T, Q, C. Esse aqui dentro, ele é acutângulo. Por quê? Porque todos os ângulos internos dele são menores que 90 graus, tá? O triângulo TQC é retângulo? Não, para ser retângulo, nós temos que ter um ângulo, pelo menos, né, nesse triângulo, de 90 graus. Então, aqui não tem nenhum ângulo de 90 graus, então ele não é um triângulo, não é classificado como retângulo, triângulo retângulo, tá? Por isso que aqui é falsa, né? E a última letra E, os lados do triângulo TQC têm a mesma medida. Se é um triângulo equilátero, sim, terá as mesmas medidas, então verdadeiro, ok? Então, ficou ali a primeira falsa, segunda e terceira verdadeiras, quarta ali a letra D falsa e a última letra E verdadeira também. Na figura a seguir, temos que o segmento AH é a altura do triângulo, né, ABC, em relação ao lado BC. O segmento AM é bissetriz do ângulo BAC,
Então, temos essas informações enquanto a isso aqui, tá? Enquanto a este triângulo aqui. Podemos concluir que o valor de x é igual a quanto, né? Quanto equivale o valor aqui de x? Nós temos aqui um ângulo de 90 graus, temos aqui um ângulo de 30, né? Quanto faltaria aqui para fechar o nosso valor, nosso ângulo de triângulo, que é 180 graus, né? Já tenho 90, já tenho 30. Faltaria só a medida de 60 graus. Porém, eu tenho as informações que aqui, né, existe já uma medida, né, que identifica este ângulo, esta altura aqui como a altura em relação ao triângulo ABC, né, e está mostrando que o segmento AM é bissetriz CAC, né? Então, do ângulo BAC, este ponto aqui é bissetriz, ele está dividindo o ângulo ao meio, tá? Então, nós teríamos que ver aqui, por exemplo, temos 30 aqui, 66 aqui, quanto faltaria lá para formar o meu triângulo, né? E aí, fazer a divisão, então, com o segmento de reta aqui, o AM, que é o ponto médio, né? Entre a bissetriz, entre esses ângulos aqui, entre o ângulo que nós encontramos, tá? E aí, chegaríamos à informação aqui, que é a letra E, que 18 graus. O x equivale, então, a 18 graus. Somente o x, então, só aquele espacinho aqui, tá? Não conta esta parte, não conta esta parte também. A gente utiliza esses valores para poder chegar ao valor de x, né? Mas não é esses valores que nós estamos procurando. X mesmo, ok? Então, ali ficou a letra E, né? A letra E como correta, certo? Número 4, também nos trouxe aqui o triângulo isósceles, né? Triângulo ABC, onde os segmentos A e B e A e C são congruentes. Então, aqui tenho dois valores iguais, porque eles são congruentes, são iguais. Aqui de A até B e de A até C, né? E aí, algumas afirmativas para nós marcarmos aqui. Relembrando que aqui está pedindo para marcar a alternativa incorreta, tá? Então, a alternativa incorreta em relação a isso aqui, né? E aí, nos trouxe algumas informações que são verdadeiras, né? E é uma única que nós deveríamos marcar incorreta, que é esta letra D. Os dois lados congruentes medem aproximadamente 20 centímetros, né? Então, na verdade, a nós realizarmos aqui os cálculos, fazermos as continhas direitinho, quanto equivale cada lado, nós chegaríamos então ali à conclusão que não equivale, não tem essa medida de 20 centímetros, tá? Aqui, neste caso, seria só fazer, né, a equaçãozinha, igualar aqui os valores para poder descobrir quanto equivaleria ali os dois lados congruentes, né, desse triângulo, tá? Então, aqui letra D, a alternativa é incorreta. Aqui também temos algumas afirmações sobre quadriláteros, né? Em um paralelogramo, as diagonais são perpendiculares entre si, então este paralelogramo é um losango. Se as diagonais são perpendiculares, então é um losango. Em um quadrado, as diagonais são congruentes, estão contidas nas respectivas bissetrizes dos ângulos internos e são perpendiculares entre si. Então, a 1 e a 2 estão corretas até agora. Em um quadrilátero qualquer, os ângulos internos correspondentes a dois vértices são suplementares. Esta daqui estaria incorreta, porque os ângulos internos, né, dos vértices, eles não são chamados de suplementares, eles são chamados de complementares. Aqui está dizendo suplementares, tá? Então, a número 3 não está correta, somente a afirmativa 1 e 2. Aqui nós temos um efeito, né, de ilusão óptica aqui em algumas obras, tá? Que distorcem, né, a nossa visão. Na verdade, parece que elas estão se mexendo, nos apresentam, né, a sensação de que está ocorrendo um movimento aí entre as figuras que são usadas
nesta obra, né? Aqui também, observe a próxima figura, também vários triângulos e paralelogramos identificados aqui dentro, e aí há alguma ampliação aqui de algum desses paralelogramos, como que ficaria, tá? Então, tem um ângulo aqui de 60 graus, e aí assinalar a afirmativa incorreta. Incorreta, ok? Então, só lembrar aqui, sempre focar nisso aqui, senão a gente acaba se distraindo e sempre marca a alternativa correta, né? Porque é a primeira ideia já que nos vem. Por exemplo, aqui a letra A, né? O segmento AB é paralelo ao segmento CD, né? AB é paralelo a CD, tá certo? Então, são coisas que confundem a gente se a gente não observar direitinho. É a incorreta, tá? O valor de B é igual a 60 graus? Não. Aqui, o valor de A seria igual a 60 graus, porque este segmento, este ângulo aqui é oposto a este. Então, esses dois seriam iguais. Esses dois seriam iguais, né? O B seria igual ao D. Então, por isso que está incorreto ali, também valeria 60 graus. Então, letra D é a alternativa incorreta. Tranquilo? Passando para a próxima, né? Calcule cada uma das potências e relacione-as com seus respectivos resultados. Então, era para nós calcularmos aqui o valor, né? E associar aqui, indicando aqui qual seria o valor correto. Então, 8 ao quadrado, por exemplo, 64, como era negativo, mas a multiplicação menos e menos vai dar mais, ficou aqui 64, né? 2 ao cubo, 2 vezes 2 vezes 2, né? 3 vezes a multiplicação com um sinal de menos, ficou ali menos com mais com menos, por isso ficou menos 8. E aí, em consequência, as outras questões também vão se colocando nas posições corretas aqui, né? 8 elevado a menos 1, onde nós teríamos aqui 1/8, né? A letra E, menos 2 elevado a menos 4, então, também fazer a multiplicação ali da potência, né? E chegaríamos ali à alternativa menos 1 sobre 16, certo? Alguns conteúdos que vocês já haviam visto anteriormente, inclusive com a professora Pamela, né? Esse aí, por exemplo, é um deles. Nos polígonos representados a seguir, as medidas dos lados estão em centímetros. Então, temos aqui algumas medidas, quadrado, né? Aqui temos um hexágono, aqui um triângulo, né? Um pentágono e aqui uma figura que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lados, um heptágono, tá? Desses polígonos, quais são regulares? Serão regulares apenas aqueles que tiverem as mesmas medidas, né? Quais são regulares? Então, o polígono A é regular porque ele tem os 4 lados iguais, né? E o B também, porque ele tem os 6 lados, é um hexágono, tem os 6 lados iguais. As outras figuras todas não têm a mesma medida em todos os lados, por isso não são regulares, certo? Número 9, quase chegando ao finzinho da prova, né? Na figura, o triângulo ABD é congruente ao triângulo CBD e BD o segmento BD mede 3 centímetros. Então, ele está nos dizendo que o triângulo é congruente ao outro e que o segmento BD, tá? Segmento aqui no meio, que corta esses dois triângulos, é medida de 3 centímetros. Aqui temos um ângulo de 90 graus. Considerando que as medidas indicadas estão em centímetros, qual é a área do triângulo, né? Então, nós precisávamos encontrar aqui as medidas, né? Já tínhamos aqui que o 5... este lado aqui é 5 e é congruente a este, então nós poderíamos fazer ali 3y menos 7 é igual a 5, e aí chegaríamos ao resultado, né? Veríamos aí quanto está faltando para essas duas laterais aqui, né? E chegaríamos então aí à área do triângulo ABC, que tem 12 centímetros, ok? Questão número 10, última aqui para mim, que está falando sobre o tangram, né, que é um antigo quebra-cabeça aí, que tem 7 peças e com elas é possível formar várias figuras, aí aproximadamente 1.700 figuras com essas peças do tangram, né? Então,
aqui nos mostra algumas possibilidades do que se pode montar, né, com o Tangram, com esse quebra-cabeça chinês, tá? Várias possibilidades aí, muito interessante utilizar este jogo, este quebra-cabeças, né? E aí nos trouxe aqui, observe agora os ângulos X, Y, Z e W, A e B, destacados no quadro formado com a peça do Tangram, tá? Então, estão todos aqui os ângulos destacados, né? E pede para classificar os pares de ângulos associando as informações a seguir. Então, como nós podemos né, classificar esses pares de ângulos? Ângulos suplementares e opostos pelo vértice. Quais deles são suplementares e opostos pelo vértice, né? O ângulo A e o ângulo B, ó. Aqui eu tenho o ângulo A e o ângulo B, que são suplementares, quer dizer que vão formar juntos aí 180 graus, né? E que são opostos pelo vértice, temos o vértice aqui no meio. Ângulos complementares, temos aí o X e o Y, que formam 90 graus, os dois juntos, né? São ângulos complementares, porque formam aqui o ângulo aqui no finalzinho. E os ângulos suplementares, que nós teríamos ali o Z, o W, o A e o B, tá? Z, W, né? A e B, que juntos, então, formam aqui, ó, 180 graus, né? A volta completa, beleza? Então, espero que vocês tenham conseguido acertar aí em sua maioria das questões. Eu acredito que todo mundo foi bem nessa avaliação, né? A professora já lançou as notas lá, vocês podem consultar as notas de vocês. E na aula ao vivo também a gente já retoma essa situação. Quem tiver por alguma situação pego recuperação, será informado então aí via aplicativo, tá? E a professora só gostaria de deixar um pedido de uma tarefa aqui para vocês. Vou anotar aqui, vou colocar na descrição aí do vídeo também, tá? Que vocês façam lá o caderno de atividades. Caderno de atividades, página 32, tá? Página 32. Os exercícios da página 32, 27, 28 e 29 do caderno de atividades, então, na página 32, beleza? E isso vai ficar aí disposto lá para vocês no Positivo On até quarta-feira, dia 1º, tá? Para dia 1/7, né? Então, nós temos aula aqui dia 29, 30, então 1/7 aí até 23h59 na quarta-feira fica para vocês enviarem, ok? Então, bons estudos aí, boas provas que vocês têm ainda essa semana, tá? Nos vemos na aula ao vivo aí do nosso próximo aí no horário, ok? Um abraço.